Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Meditação, Livro do Céu, volume 2, capítulo 38, de 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus! Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é tão o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam a metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Nossa, o quanto que de fato esse trecho aqui ele é importantíssimo, ele assim é fundamental, é uma virada de chave para nós, de compreender que quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecado, porque já não existe. Então, se numa criatura não existe mais a vontade humana operando, existindo, como que vai haver pecado? Se é somente a vontade de Deus em operação. E Deus não peca. Então, na vontade divina, quando é a vontade divina que está vivendo, que está sendo, que está existindo na criatura, não existe o pecado, porque o querer humano não está em operação, o querer humano está submetido, o querer humano não está mais sendo. E essa realidade aqui, a Luísa ainda não havia entendido, então ela estava se vendo. Então, quando ela fala aqui, ó, passei uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem e de tantas tentações que o demônio ia fazendo para ela. Então, ela, nesse momento aqui, ela narra uma situação, uma circunstância de estar se vendo, de estar se enxergando, de estar se analisando, de estar se considerando. Então, sim, quando a gente olha para a gente, se nós começamos a nos olhar, porque a gente é nada, porque a gente é limitado, porque a gente é em si miséria pura. Então, se a gente se olha, se a gente se enxerga, se a gente se vê, a gente vai ver a miséria, vai ver o nada, vai ver somente as debilidades. E quando a gente enxerga debilidades, a gente acha que é pecado, que tudo em nós é pecado, porque a gente vai ver a debilidade. Então, esse se ver é algo que a gente precisa, é um exercício de encerrar essa atividade de se olhar, de se ver, de se considerar.
Então, quando a gente vai, à medida que a gente vai assumindo, vai conhecendo e vai assumindo a divina vontade na nossa vida, a gente vai deixando de se olhar, vai deixando de se ver. E assim, essa realidade de pecado, ela passa a não existir mais na nossa vida. Porque se é a vontade divina que está sendo, existindo, vivendo em mim, não vai haver mais a realidade de pecado. Existe a linha da realidade da pequenez, da limitação, das misérias? Sim, porque eu ainda estou no plano humano, ainda estou nessa vida, ainda estou sobre a terra, ainda estou peregrinando. Então, eu como pessoa ainda existo, só que essa minha existência, eu entendo, quando eu entendo que essa minha existência é somente para Deus, e Ele é que vai fazer uso dessa minha existência para Ele, então Ele vai sublimar toda a minha limitação. Então Ele, o tudo, toma posse do meu nada. E então é interessante, importante, claro que não é fácil de compreender, não é uma verdade que Ele manifesta, é fácil de compreender e de assumir. É um processo, mas é um processo que a gente vai, à medida que a gente vai avançando e à medida que os conhecimentos vão sendo abertos para nós e nós vamos tomando posse, vai se tornando real. Então, o que Jesus fala aqui para ela? Ela queria falar, ela queria falar dela, queria falar, né? Ela queria falar dela para Jesus, mas Jesus é tão, né? Jesus vai e corta ela, interrompe ela e puf, né? Deixa ela no vácuo. E aí ele só vem e fala assim: olha, se você fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado jamais. Então, se você não se vê, se você faz você mesmo, né? Se fizeres te desaparecer a si mesmo, ou seja, o seu eu, a sua vontade desaparece, jamais vai cometer pecado. Porque se a vontade humana não está em operação, é a divina. Então, se a divina está em operação, logo não há pecado. Aí ela, mas mesmo assim, ela queria continuar falando, ela queria continuar dizendo, ela queria. Aí ele vai e mostra para ela almas devotas. E para poder, né, calar ela ali, vai mostrar para ela almas devotas e vai dizer o quanto que desagrada a ele essas almas que são tão estáveis, que basta apenas um pequeno desgosto, um pequeno defeito e já começa a, em vez de se estreitar, ó, enquanto é tão necessário, né, o tempo propício para se estreitarem a mim, elas começam a se olhar. E aí começa, quando se vê, começa então a irritação, o incômodo, a instabilidade, a volubilidade, os bens que começam a deixar pela metade, porque vai se enxergando, vai olhando só as suas limitações. E o ser humano, ele é instável, sim, ele é limitado, sim, ele é volúvel, sim, o ser humano é pequeno, sim. Então, essa realidade das almas devotas que ele fala aqui são almas que se enxergam, são almas que, mesmo querendo, é aquela realidade, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, mas quando eu quero fazer a vontade de Deus com a minha vontade, eu estou usando a minha força. E quando eu uso a minha força, a minha vontade para fazer a de Deus, eu acabo me esbarrando na instabilidade, na volubilidade, na inconstância, e é onde que muitas vezes muitas almas se desanimam, porque elas querem fazer a vontade de Deus, mas elas não querem a vontade de Deus sendo nelas, sendo a vontade delas. Então, é o querer fazer a vontade de Deus com a minha vontade. Então, sempre o ser humano vai se ver diante dessa realidade. Então, ele vai estar sempre se vendo, porque a sua vontade vai estar em operação, mesmo desejando fazer a vontade de Deus. Mas esse fazer não é viver a vontade de Deus, não é assumir a vontade de Deus como vida própria. Então, isso aqui tem aqui bastante claro essa diferença. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, então cortou mesmo ela, e ela realmente viu, olha, não quer saber mesmo. Então, o que que ela fez? Ela viu que o confessor estava precisando né, ele estava passando por necessidade, e ela começou a orar por ele, ela passou a orar por ele. Então, ao momento que ela passou a olhar a necessidade do outro,
Olha só que importante aqui, um fato. Ela está ali naquela, querendo falar, e Jesus não querendo dar ouvido para ela, Jesus mostrando outra realidade para ela, de como que é o agir humano, como que é o querer humano, como que ele é trevas, como que ele é instabilidade pura. Aí, e mesmo assim ela continua insistindo, mesmo assim ela não dá importância porque ele está falando, mas eis que de repente surge um fato. O confessor precisa de ajuda. Aí ela começa a orar pelo confessor. À medida que ela ora pelo confessor, ela esquece dela. Então, olha que interessante, né? Quando ela passa a olhar para a necessidade do outro, que não é ela mesma, é o Senhor nela, ela esquece dela. Então, ela esquecendo dela, ela vai esquecer que ela é pequena, que ela é limitada, que ela é realmente um vazio. Então, aí é onde que o Senhor tem espaço na vida da criatura. A criatura está agindo em benefício do outro e ela esquece de si. Então, é interessante aqui, né? Quando ela passa a fazer essa ação para o confessor lá, ela não existe mais ali, né? Então, é ela sendo ali esse espaço de Deus agindo através dela. Então, ela deixa de se ver. Então, ela foca, não porque ela está focando no outro, mas porque ela está focando em algo que é fora dela. Ela sai de si. Quando a gente faz algo de bom para o outro, a gente sai de si. É uma forma de sair de si quando a gente faz o bem para o outro. E fazer o bem para o outro é ser esse espaço de Deus, agir através de nós. Porque o bem todo, a gente entende também, a gente está compreendendo, a gente tem aprendido isso, que todo bem que nós fazemos não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós. Então, quando ela está fazendo esse bem para o confessor, de orar por ele, interceder por ele, pedir por ele, não é ela mais, né? É Deus fazendo esse bem através dela. Então, ao fazer essa atividade, ela esquece dela. Ela tira o olhar dela. E ao tirar o olhar de si, ela vai esquecer que ela cometeria pecados, ela estaria cometendo pecados. Ela não vai mais pensar, será que eu estou fazendo certo agora rezando pelo Padre? Não, porque ela já não está mais se vendo, não está mais se enxergando, se considerando. Então, interessante, importante, né, considerar isso, compreender isso, que esse trecho fala, né, de quem faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Então, estar para Deus, ser para Deus. E aqui, nesse momento, mesmo ela não tendo compreendido, dá para saber que ela não compreendeu, ela só foi atender essa necessidade, mas ao fazer esse ato ali, ela esquece de si. Então, esse esquecer de si é amar. Quando a gente ama, a gente esquece de si. A gente para de se olhar. Porque o amor não deixa a gente se ver, se considerar, se enxergar. Então, uma pessoa que ama, como que ela vai pecar se ela está amando? O amor, ele preenche e não dá espaço para o pecado, não dá espaço para a miséria existir, porque o amor preenche todos os espaços. Então, esse ato da Luísa de fazer esse bem para o confessor é um ato de amor, e não é um ato dela, que é um ato de Deus nela. Então, o amor é Deus agindo em nós. Então, todo bem que nós fazemos é Deus fazendo através de nós. Então, a gente tomar consciência disso. E à medida que nós damos esse espaço para Deus ser, Deus existir, Deus viver, é onde que nós vamos desaparecendo. É à medida que nós desaparecemos, nós sumimos, o nosso eu passa a não existir mais. E aí a gente acaba deixando de se ver, deixando de se olhar, e aí, por consequência, o pecado não existe mais porque a gente não está mais dando importância, foco para o eu, para a vontade humana. Não está dando mais vida para a vontade humana. Então, o pecado ele existe quando a vontade humana está em operação. Então, se a vontade humana está em operação, há pecado. Se a vontade humana está ela desaparece, só a vontade divina é que existe e que vive e que faz, não tem como ter pecado. Então é complicado e ao mesmo tempo é muito simples, é simples assim. Amém, Kate?